O efeito Doppler, explicado pelo austríaco Christian Doppler em 1843, tem aplicações importantes. Foi por meio dele que aprendemos que o universo vem se expandindo desde que surgiu no Big Bang. Mais domesticamente, os meteorologistas usam o efeito Doppler para acompanhar os movimentos atmosféricos e fazer previsões de clima, e os policiais no trânsito para multar os apressados. Olá! A nossa aula de hoje vai ser sobre o efeito Doppler e a polarização da luz. Observe, nós vamos começar vendo essa situação física bastante conhecida de vocês, que nós chamamos de efeito Doppler. Vamos primeiro ouvir alguma coisa sobre o Doppler? O austríaco Christian Doppler foi o primeiro a explicar o efeito que tem seu nome e também o primeiro a aplicá-lo erradamente. Ele previu que um som tem sua tonalidade aumentada se a fonte sonora se aproxima do ouvinte. Mas Doppler cometeu um engano em seu artigo, que tinha como título Sobre a luz colorida das estrelas duplas. Pelo título, você já pode ver que Doppler pensava que a cor das estrelas era devida ao deslocamento delas em relação ao observador. Perceberam que interessante? Como sempre, vocês em física já descobriram várias vezes. Descobriram em mecânica, descobriram em eletricidade, descobriram lá na termodinâmica que não há rendimento 100%. Olha aí que situação interessante vocês ouviram sobre o Doppler. Realmente ele teve uma ideia genial, demonstrou algo importantíssimo, mas em seguida ele mesmo, usando a sua teoria, cometeu um erro. Perceberam o que isso mostra para nós? Que mesmo gente genial, gente com uma capacidade tremenda, incorre em erro. Por quê? Porque a física demonstra, você sempre comete alguns erros. Evidentemente, o que você deve fazer é diminuir essa percentagem de erro. Quando o rendimento cai em 20%, 30%, é muito ruim. Mas se você de vez em quando comete um erro, você está dentro do padrão físico. E então, observe, vamos estudar o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Cuidado, é a variação aparente da frequência quando mudam as posições relativas de um observador de uma fonte. Perceberam o que eu disse? É a variação aparente da frequência. A frequência emitida pela fonte, ela não vai sofrer alteração. Lembram-se, uma vez produzida a onda, a frequência permanece constante. Mas aqui o que acontece é que quando se recebe essa onda, o observador tem a impressão que a frequência está mudando. Vocês ouviram aí no nosso áudio aquela situação interessantíssima que é feita em Fórmula 1. Coloca-se um microfone numa curva. Então, o carro se aproxima da curva e depois se afasta. Então, você ouve aquele som tradicional. Perceberam? O que aconteceu? O barulho do motor, o ronco do motor, é sempre o mesmo. Mas, inicialmente, quando o carro está longe, você ouve esse som grave. Quando se aproxima, você começa a ouvir cada vez mais agudo. Faz. Então, modifica, observe, a frequência recebida, não é a frequência emitida pela fonte. Essa emitida a onda, você já sabe, ela é constante. Então, como aqui eu tenho movimentos possíveis para a fonte e para o observador, para facilitar o nosso estudo, vamos considerar inicialmente uma situação mais simples. Vamos considerar então a situação de um observador fixo. Então a fonte está se movendo, o observador vamos considerá-lo parado. Então, observe,
Primeira situação, a fonte se aproxima do observador. O que vai acontecer nesse caso? Vamos tentar mostrar isso num desenho? Observe. Aqui está a fonte e está emitindo uma onda. Aqui está uma frente de onda, aqui está a próxima frente de onda. Para facilitar a nossa vida. Observe que isto daqui, se a distância entre duas frentes de onda, é um lambda. Lá então está o observador parado e aqui está a fonte com movimento. Se a fonte tem movimento, ela tem uma velocidade da fonte. Ela está se aproximando. Observe, já sabem que se isto é lambda, isto é uma distância, lambda corresponde sempre ao quê? Corresponde à distância que a onda percorre no tempo igual ao período. Então, se isto é a distância lambda, este tempo chama-se período. Então, tempo, período, distância lambda, estão sempre correlacionados. Observe que a fonte mandou a onda. Então, no que ela mandou a onda, ela continuou andando. Então, se ela continuou andando, quando esta frente de onda chega no observador, a fonte está aqui. Se a fonte está aqui, o observador jura que ele está recebendo uma onda que saiu daqui. Então, observe, isto é o comprimento de onda aparente. Para o observador, parece que este é o comprimento de onda. Mas observe, se o período, isto é, o tempo gasto pela frente de onda para sair daqui e chegar aqui é t, significa que nesse mesmo tempo a fonte deslocou-se daqui até aqui. Então observe, nós marcamos aqui outra vez o período como sendo o tempo que a fonte gastou vindo daqui até aqui. Perceberam nesse desenho que coisa interessante? A situação de cinemática. Observe, esta distância aqui é igual a quê? Igual esta distância mais essa distância. Quem é esta distância? É o comprimento de onda aparente. Quem é essa distância? Se eu admito que a velocidade da fonte é constante, você já pensou, é movimento uniforme. Então, ΔS igual a VT. Então, esta distância aqui será a velocidade da fonte vezes o tempo que ela gasta. O tempo que ela gasta é o período. Esta distância é lambda. Então, podemos escrever matematicamente. Lambda é igual lambda aparente mais V da fonte vezes T. Lembrando das ideias iniciais de ondas, o que a gente sabe? Sabe que V igual a lambda F. Portanto, lambda é V sobre F, velocidade sobre frequência. Vamos substituir esses lambdas aqui com cuidado. Observe que este lambda aqui não é esse lambda. Esse é o lambda próprio da onda. Então, como é que fica a substituição? V da onda sobre frequência era o lambda. V da onda sobre frequência aparente, porque era lambda aparente, mais V da fonte sobre F. Por quê? Porque era V da fonte vezes T. T é período, é o inverso da frequência. Observem que agora eu vou passar isto para o primeiro termo. Passando isso para o primeiro termo, como ele está positivo, ele vem para cá como? Vem negativo, não é isso? Então, como é que fica? Passando para o primeiro termo, V da fonte sobre a frequência com o sinal de menos. Observe que agora eu tenho aqui duas frações com o mesmo denominador. O que eu posso fazer? Colocar no denominador comum. Então, colocando no denominador comum a frequência F, V da onda menos V da fonte. Observem que agora eu posso passar isso para o primeiro termo, ele vem multiplicando. Isso vai para lá multiplicando. Como agora isto vai estar multiplicando isto aqui, vou passar isso para o lado de lá, dividindo. Ficando então a frequência aparente igual à frequência de emissão da onda, que multiplica V da onda sobre V da onda menos V da fonte. Vamos então começar a pensar? Olha, com a matemática ajuda a gente. Matemática é ferramenta nossa.
Observe, perceberam que este termo é obrigatoriamente menor do que aquele? Por quê? Como isso daqui está sendo pensado em módulo, eu vou subtrair disto, eu vou ter um numerador maior que o denominador. Se isto é maior que isto, esta fração é maior do que 1. Quando eu multiplico um número qualquer por um maior do que 1, o que acontece? Aumenta. Realmente, estamos mostrando matematicamente que a frequência aparente é maior que a frequência original. Realmente, olha a situação da Fórmula 1. Uau! Som agudo significa o quê? Significa frequência maior. Então, realmente, a frequência recebida pelo observador é uma frequência mais elevada. É uma frequência maior, é um som mais agudo. Então, realmente, a nossa expressão é perfeita. Observe que serve tanto como para demonstração física, como você está vendo, pela demonstração matemática. Então, concluímos, realmente, nessa situação, o observador está fixo, está parado, e a fonte está se aproximando dele. E o que acontece se a fonte resolver se afastar? Vamos ver, se a fonte se afasta, qual é a única diferença disso tudo? Que em vez de V da fonte estar para lá, V da fonte está para cá. O que quer dizer isso? Quer dizer que as considerações que eu fiz até agora continuam valendo. Basta eu trocar o sinal da velocidade da fonte. Então, observem como é que fica. Aquela expressão anterior, V da onda sobre frequência, V da onda sobre frequência aparente, mas observem o que eu coloquei ali. Considerei a velocidade da fonte, entre aspas, negativa. Então, a velocidade da fonte oposta ao movimento que eu estava considerando. Agora, quando eu passar isso para o primeiro termo, observe, como isto vai ficar negativo, passando para cá, vem como? Ora, você já sabe, vem positivo. Então, o que vai acontecer? Outra vez, estas duas frações têm um denominador comum, então posso reduzir a esse denominador comum. Então, ele aparecendo aqui. Agora, outra vez, trazendo isto para cá, levando isso para lá, isto vai ficar multiplicando isso, vou levar isso para lá. Fica então, a frequência aparente igual a frequência real, V da onda sobre V da onda mais V da fonte. Perceberam agora? Matemática, como sempre a nossa ferramenta. Observe que neste caso, este denominador é maior que o numerador. Então, se isto é maior que isto, esta fração é menor do que 1. O que acontece sempre que eu multiplico um número por esse menor do que 1? Se eu multiplico por um menor que 1, o valor decresce. Realmente, a frequência aparente é menor que a frequência da onda. Isto é, situação da Fórmula 1. Depois do agora vem on. Então, outra vez, a frequência fica cada vez maior, isto é, o som vai ficando cada vez mais grave. Então, como você viu, nós analisamos a situação aqui para observador parado e a fonte, primeiro se afastando, depois, aliás, primeiro se aproximando, depois se afastando, né? Então, vamos agora observar a situação diferente? Vamos observar se a fonte for fixa, isto é, quem está emitindo som agora não se mexe. Quem vai se mexer é o observador. Então, primeira situação analisada. Vamos analisar quando o observador se aproxima. Vamos outra vez ver isso num desenho? Observe. Agora, a fonte está parada. Ela emite uma onda. Observe. Está aqui a frente de onda. Depois do tempo T, período, ela percorre lambda, está ali a nova frente de onda. Então, observe, isto daqui é a onda produzida pela fonte. Mas como agora eu estou admitindo que o observador se movimenta, eu vou admitir que o observador se aproxima da fonte. Então, ele tem agora uma velocidade. Esta é a velocidade do observador. Observe que agora
o observador vai receber esta frente de onda, em vez de ser lá, vai receber aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai receber um período aparente. O período real seria esse. Este daqui é o período aparente que ele recebe essa onda. Observe que ao mesmo tempo que a frente de ondas vem daqui até aqui, o observador sai daqui e aparece aqui. Isto é, o tempo gasto pela onda, que é o período aparente, vindo daqui até aqui, é o mesmo tempo que o observador sai de lá e chega aqui. Então, este tempo, período aparente, é o mesmo tempo daqui. Pararam para perceber outra vez a situação cinemática? Observe, isto é lambda. Como eu estou admitindo uma velocidade constante, o que significa isso? Que este ΔS vai ser o quê? A velocidade vezes tempo. Observem que aqui a velocidade da onda também é constante. O que significa isso? Que este ΔS da onda também será a velocidade vezes o tempo gasto. Isto é, o lambda será este ΔS mais esse ΔS. Vamos escrever sob expressão matemática? Então, como é que fica? O lambda é o ΔS da onda, isto é, V da onda, período aparente, mais o ΔS do observador, V do observador, vezes o tempo gasto, que também é o período aparente. Mas, como sempre, V igual a lambda vezes F, portanto, lambda é V sobre F. Lembre-se, sempre, período é inverso de frequência. Então, como é que fica a minha expressão? Observe que, substituindo-se o lambda, fica V da onda sobre frequência, é a frequência própria. Aqui, V da onda sobre, como aqui é o período aparente, aparece aqui embaixo a frequência aparente. Aqui, a mesma coisa. Observe, V do observador sobre frequência aparente, porque o período é o período aparente, não é o período real da onda. Observe, estas duas frações têm o mesmo denominador. O que eu posso fazer? Somar os numeradores e colocar sobre o denominador comum. Como é que fica a expressão? A expressão fica V da onda sobre a frequência real, V da onda mais V do observador sobre a frequência aparente. Aquela churumela de sempre. Isto vem para cá, isto vai para lá, isto vem para cá. Isto é, a frequência aparente será a frequência real vezes V da onda mais V do observador sobre V da onda. Olha a matemática outra vez aí para ajudar a gente. Vamos explorá-la? O que eu posso garantir dessa fração? Se aqui é V da onda, aqui é V da onda, aqui eu vou somar alguma coisa, já está em módulo. O que vai acontecer? Este numerador vai ser obrigatoriamente maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, esta fração será obrigatoriamente maior do que 1. Se ela é maior do que 1 multiplicada pela frequência real, o que vai acontecer? Vai me dar uma frequência aparente obrigatoriamente maior que essa. Então, como você está vendo, nessa situação, a frequência aparente é maior que a frequência própria da emissão de onda. Observe que isso quer dizer que o som fica mais agudo. E então, lembram-se o que aconteceu quando a fonte se aproxima do observador? Também acontece isso. O som fica mais agudo, a frequência fica mais elevada. E se eu pensasse agora numa situação em que, em vez do observador se aproximar, ele se afastasse? Vamos ver o que acontece? Se agora o observador se afasta, analisem comigo. Outra vez, a situação é lambda igual a V da onda T aparente menos. Perceberam? É a mesma situação mostrada no desenho anterior, só que agora eu estou considerando a velocidade do observador negativa. Em vez de estar para cá, ela está para lá. Outra vez, se V igual a lambda F, lambda igual a V sobre F, substituindo aqui e lembrando-se mais uma vez que o período é inverso da frequência vem
de lambda, V da onda sobre F, igual V da onda T aparente, V da onda sobre frequência aparente, menos, agora não é mais, V do observador sobre frequência aparente. Olha lá outra vez a situação. Uma diferença de duas frações que tem um denominador comum. Então, o que eu faço? Coloco o mesmo denominador, tá lá, e faço a subtração. Aquilo de sempre, você já sabe. Passamos isso para cá, isso para lá, isso para cá. Como é que fica, então? A frequência aparente igual a frequência real, V da onda menos V do observador sobre V da onda. E a matemática, como é que fica? Bonitinha. Observe só. Se isso está em módulo, este numerador é obrigatoriamente menor que o denominador. Então, esta fração, outra vez, ela é menor do que 1. Se ela é menor do que 1, multiplicada por isso, vai dar um valor menor. Realmente, a frequência aparente, nesse caso, é menor que a frequência real da fonte. O que significa isso? Frequência menor é som mais grave. O som agudo é a frequência maior. Agora, vamos pensar junto? Vamos juntar tudo isso numa coisa só? Fica mais fácil para trabalhar. Então, observe. Se eu pensar na fonte móvel e no observador móvel, não vou pensar agora em nada fixo. Eu vou juntar essas 4 expressões. Como é que ficam as 4 expressões juntas? Então, observe. Olha lá. Frequência aparente é frequência, V da onda, mais ou menos V do observador, V da onda, menos ou mais V da fonte. Ué, por que eu inverti aqui? Observe. O sinal de cima sempre vai significar aproximação. Então, se o observador se aproxima, eu uso o sinal mais. Se a fonte se aproxima, eu uso o sinal menos. Perceberam agora? Então, esse primeiro sinal significa sempre aproximação. E observe, o sinal de baixo é sempre o afastamento. O que quer dizer isso? Quando o observador se afasta, eu boto o sinal menos. Quando a fonte se afasta, eu boto o sinal mais. Observe que agora você pode misturar isso como quiser. Por exemplo, se o observador se aproxima e a fonte se afasta. O observador se aproxima é esse, a fonte se afasta é esse. Então você agora pode trabalhar com essa expressão em qualquer situação que você quiser. Mas cuidado, lembre-se, olha a inversão de sinais aí. Então, em cima é mais menos, embaixo é menos mais. O primeiro sinal, quer dizer que o sinal de cima significa sempre a situação de aproximação, o sinal de baixo significa sempre a situação de afastamento. Vamos então observar esse efeito real das chamadas ondas de choque. Vamos analisar 3 situações possíveis. Primeira situação, observe, eu tenho aqui uma fonte parada emitindo ondas. Então observe que interessante, ela está parada e aqui estão as ondas. Isso seriam aquelas frentes de ondas nossas. Segunda possibilidade, vamos admitir que a fonte está andando. Então observe, a fonte estava aqui, ela emitiu uma onda que nesse instante está aqui. Depois ela andou um pouquinho, ela emitiu outra onda. Depois andou mais um pouquinho, emitiu... Perceberam o que acontece? Ela está empurrando as ondas. Mas nessa situação, perceberam que a velocidade da onda é maior que a velocidade da fonte? Então, a situação que aparece é essa. E o que acontece se eu fizer o contrário? Vamos ver um desenhinho? Olha lá. Agora, a fonte tem uma velocidade maior que a da onda. Então, o que acontece? Ela, quando emite a onda, ela corre na frente. Então, aparece esse desenho. Você já viu isso, não viu? É lógico que viu. Pense naqueles bigodes formados para aquelas lanchas ultra rápidas no mar. Então, o que acontece? Como a velocidade da onda, que é a fonte, é muito maior que a velocidade de propagação da onda na água, aparecem os bigodes aqui, ó. Isso também você vê pouco, mas pode ouvir
numa situação bastante desagradável. Quando um avião rompe a barreira do som, você ouve um estrondo tremendo. Por quê? Por causa das ondas de choque. Então, a situação aqui, mais uma vez, graças a Deus, isto é física, isto é coisa para você ver no dia a dia. Isso não é só para você estudar no livro e pensar que é uma coisa imaginária, uma coisa teórica. Não, a gente apresenta o ideal, mas isso é observado no dia a dia. Então, essas situações todas, vocês têm observação prática tranquilas. Vamos agora ver um outro fenômeno, também bastante importante para nós. Vamos ver então a polarização. Na polarização, cuidado agora, esse sistema aqui é um sistema que só acontece nas ondas transversais. Onda longitudinal não polariza. Vamos então primeiro ouvir uma enquete? Já ouviram falar em efeito Doppler? Já. Nunca ouvi. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Efeito Doppler, já ouviram falar? Já. O efeito Doppler é o aumento da frequência. Quando o carro está chegando perto, aí a frequência vai aumentando. E quando ele está se distanciando, aí a frequência vai diminuindo. Quando o observador começa a ficar mais perto da fonte, a frequência aumenta. E quando distancia, a frequência diminui. Eu acho que é isso. Tipo de fonte? A fonte emissora de som ou de luz muda a frequência, varia do vermelho, pode ficar mais azul. É o aumento e diminuição numa frequência devido à distância da fonte, ou aproximação ou afastamento da fonte. Eu acho que pode ser o aumento ou a diminuição da frequência de uma onda, devido ao afastamento ou aproximação de uma fonte que pode ser luminosa ou sonora. Tem a ver polarização, efeito Doppler? Acho que não. As ondas são formadas por diversos planos de polarização espalhados em todos os ângulos possíveis. Estas ondas são chamadas de ondas naturais ou não polarizadas. Em contrapartida, dizemos que uma onda está polarizada quando oscila num só plano de vibração. Perceberam então que coisa interessante? Observe, polarização, efeito Doppler, são efeitos típicos de quê? São efeitos típicos de ondas. Então, o que você acabou de ver aí na sua enquete? Você acabou de ver que efeito Doppler acontece não só para ondas sonoras, como também para ondas luminosas. Agora aqui não, a polarização é séria. Não acontece nas ondas sonoras, por quê? Porque elas são ondas de compressão, são ondas o quê? Longitudinais. O que nós temos na polarização são ondas transversais. Aqui vamos ter uma dificuldade danada para ver isso, mas vamos nos esforçar. Então observe, a gente vai pegar aqui uma situação de uma corda vibrando. É difícil de ver no desenho, porque isso aqui é R3. Eu tenho aqui um R2, então é difícil mostrar, mas vejam na minha mão. Eu vou pegar uma corda e vou vibrar, certo? Vou produzir ondas nessa corda. Essa corda passa por uma ranhura em um anteparo. Então imagine, se eu fizer com a mão assim, e a ranhura também estiver assim, o que vai acontecer? A onda vai passar. Mas se eu resolver vibrar a corda assim, 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 em vários planos, o que acontece? Está na cara que alguns desses planos não vão permitir a passagem da onda por essa fenda. Só vai passar pela fenda quando a vibração estiver exatamente na direção da fenda. Vamos mostrar isso em vez de ser de lado, de frente. Então observe. Eu estou vibrando assim, 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 assim. Se a ranhura está assim, só passa esta vibração. Esta vibração não passa para aquela ranhura. Então, perceberam? A luz polarizada é aquela que
ela tem um único plano de vibração. Você já viu o uso que você tem disso em química, né? Inclusive naquele carbono assimétrico. Então, observe, nós temos aqui a situação da luz polarizada. A luz natural, ela não é polarizada, mas fenômenos de reflexão, refração, polarizam a luz. E nós vamos mostrar aqui para você agora, ao vivo e em cores, um filtro polarizador. Vamos mostrar isso como ocorre. Observe, eu tenho aqui 2 filtros polarizadores. Estão percebendo? São transparentes. Vou colocar um em cima do outro. Observe, continuam transparentes. Agora, vou girando um sobre o outro. O que aconteceu ali no meio? Ó, deixou de passar a luz. Perceberam? Vou repetir, ó. Girei, ó. Notaram então o que está acontecendo? Observem então os 2 filtros polarizadores. Perceberam? Isto daqui eu não comprei em loja especializada. Isso aqui eu tirei de calculadoras velhas. Algumas calculadoras têm isso já embutido no visor, mas outras você pega tranquilamente, desmonta. Quando ela já estiver velha, não estiver mais funcionando, então você tira os filtros polarizadores. E observe então que com esses filtros você mostra que realmente numa situação em que você tem isto, a luz passa direta, por quê? Porque ele deixa passar um plano, mas os planos são coordenados. Aqui, quando você faz isso, uma fenda estaria assim, a outra estaria assim. Conclusão, não passa luz nem de um lado, nem do outro. Vamos então experimentar alguns exercícios. Primeiro exercício. A propósito da alteração de frequência que se observa quando a fonte se aproxima de observador fixo, são feitas as seguintes afirmações. Você já parou para pensar, isso é efeito Doppler. Então, a velocidade com que as ondas se propagam não é afetada pelo movimento da fonte. Realmente, você sabe que isso é verdade. A velocidade da onda é função do meio. Então, ela realmente não é afetada. Segunda hipótese, como a fonte persegue a onda que caminhava para o observador, o comprimento de onda percebido deve diminuir. Nós mostramos no desenho para vocês, lembra-se? É o comprimento de onda aparente. Então, também está correta. Terceira, a frequência percebida deve ser maior que a frequência de repouso. Isto é, o som torna-se mais agudo. Também está correta. Então, dentre as opções, quais são as corretas? Ele apresenta 1, 1 e 2, 1, 2, 3, apenas 2 ou 2 e 3. Todas estão corretas. Vamos experimentar mais um exercício? Vamos fazer agora o exercício numérico. A buzina de um automóvel emite um som de frequência 450 Hz. O carro está parado. Pensou? O carro, ele tem a buzina. Se o carro está parado, a buzina está parada. Então é a fonte parada. Um observador em uma bicicleta. Aqui já está dizendo. O observador está em movimento. Ele afasta-se a 15 metros por segundo. Se você admite 330 metros por segundo a velocidade de propagação do som no ar, calcule a frequência percebida pelo ciclista. Observe então, as nossas hipóteses estão aqui. Vamos resolver a coisa matematicamente? O que nós vamos fazer? Vamos pensar, a fonte está parada e o observador se afasta. O que significa isso? Pegamos a nossa equação de efeito Doppler, a equação geral. Nesta equação, eu já sei que a velocidade da fonte será 0 e do observador será 15. Então, se a velocidade da onda é a velocidade do som, 330 metros por segundo, aplicando-se nessa fórmula, lembrando que, se isto é 0, isto vai sumir. Então, aqui embaixo vai ficar só V da onda e a onda é o som que vale 330. Aqui, como o observador está se afastando, o que você sabe? Você sabe que tem que usar o sinal de menos. Não é isso? Então, vamos lá? Observe, frequência aparente será, aplicando a equação, 450 é a frequência real,
330 é a velocidade da onda, sinal de menos porque é afastamento do observador, 15 sobre 330. Agora, resolvendo isso com aquela matemáticazinha mais simples que você tem, você chega à conclusão que isso dá 429,55. Em frequência, nós não usamos um negócio desses, né? Frequência, você procura dar sempre um número inteiro. Então, a resposta mais condizente é a resposta 430 Hz. Vamos, então, às nossas dicas de estudo? Observe, a única coisa que você não pode errar aqui é essa convenção de sinais. Então, cuidado, quando aplicar a equação do Doppler, lembre-se dos sinais mais, menos, menos, mais. Os primeiros, quer dizer, que os dois de cima, do numerador e do denominador, são situações de aproximação. Os dois de baixo são situação de afastamento. Na aula de hoje, falamos sobre o efeito Doppler e polarização. O efeito Doppler você encontra em alguns livros também como Doppler-Fizeau. Mas lembre-se, independente do nome, a situação representa para você sempre a modificação aparente da frequência quando se mudam as posições relativas de um observador de uma fonte. A polarização é um efeito ondulatório, cuidado, que acontece sempre nas ondas transversais. Onda longitudinal, tipo som, não polariza. Colegas, essa aula, como você deve ter notado, é uma aula bem pesada. Não é uma aula muito fácil para a gente apresentar para os nossos alunos. Mas, cuidado, essa aula é importantíssima. E quando nós dissemos que é uma aula perigosa, nós lembramos a vocês, por exemplo, que uma questão que foi prova da EFON, nós pedimos para anular. Por quê? Porque a banca esqueceu que efeito Doppler não acontece apenas para ondas sonoras, também acontece para as ondas luminosas. Então, cuidado, é um assunto difícil. A parte de polarização, exceto algumas questões típicas, talvez do ITA, a gente consegue fazer só teoricamente. Para o nosso nível de vestibulares de civis, o que a gente tem é apenas uma cobrança teórica.